Vamos abrir juntos em Juízes, capítulo 19, e deixem-me já fazer um disclaimer, um aviso. Nós vamos aprender sobre, talvez, o episódio mais estranho, mais bizarro que existe na Bíblia. Eu não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho que ser tão gráfico assim, mas é mesmo um episódio muito estranho. Todo o desenrolar da história que nós vamos aprender hoje é estranha, é bizarra e, em jeito de confissão, foi a segunda pregação que eu fiz em toda a minha vida. A segunda vez que eu preguei sobre este texto. E ainda hoje é um texto que me causa algum espanto, mas causa-me também uma série de aprendizagem que eu quero partilhar com os irmãos. Então diz assim: aqueles que nós podemos ficar de pé, para ficar de pé, é a palavra. Nós não fazemos sempre isto, mas também não quer dizer que nunca o façamos também. Aqueles que nós podemos ficar de pé, podemos ficar de pé, está bem? Podes pôr. Mas eu já vou contextualizar aqui a história. Então diz assim: respondeu-lhe, porém, o seu senhor, isto era uma mulher, que estava a falar com o marido, e ela disse: olha, nós podemos dormir nesta cidade. Eles estavam a fazer uma viagem muito longa, e então eles precisavam de descansar. Então ela disse ao seu marido, disse assim: porquê é que nós não dormimos nesta cidade? E esta é a resposta. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor. Ou seja, nesta altura, os maridos, e eu sei que os homens casados aqui vão gostar do que eu vou dizer, os homens eram tratados pelas esposas por meu senhor. Quem concorda que agora também deve ser? Podia pegar a moda, né? Agora as esposas chamarem o seu marido por meu senhor, o que seja. Só os homens dizem amém. Porque tem a mulher ao lado. Então, respondeu-lhe, porém, o seu senhor. Ele disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estrangeira que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Ou seja, ele está a dizer: esta cidade, nós não conhecemos as pessoas aqui, ou seja, nós não podemos ficar aqui a dormir nesta cidade. Nós vamos para uma cidade que nos seja familiar. Nós vamos para a cidade de Gibeá. Ou seja, este casal fazia parte das 12 tribos de Judá. As 12 tribos. E ele disse assim: nós vamos dormir numa casa, presta atenção, que nos seja familiar, onde nós estamos mais seguros. E eles lá foram para Gibeá. Vamos tomar os nossos lugares, vamos nos sentar. Só que o que é que aconteceu? Eles foram, por isso é que eu disse que eu não ia ser muito gráfico, eles foram para essa cidade de Gibeá, uma cidade familiar, que lhes era familiar, e o que aconteceu foi que aquela mulher, ela disse para dormirem numa cidade, e o homem disse: não, nós vamos para perto dos nossos familiares. Acontece que quando eles chegam a essa cidade, aquela mulher, ela é abusada e ela é assassinada, ela é morta naquela cidade. E este homem, ele fica muito aflito, porque ele diz: quer dizer, eu fui para um sítio que me era familiar, que me era seguro, e ainda assim a minha mulher foi morta. Então ele manda o aviso para as 11 tribos a dizer: ouçam, o que aconteceu na cidade de Benjamim é uma das tribos, nós temos que fazer justiça. E o meu primeiro ponto, a minha primeira aprendizagem é esta: nós, por vezes, tomamos lugares por garantidos. Nós achamos que, por nós estarmos em lugares seguros, lugares que nos são familiares, nós achamos que nada de mal irá acontecer nesses lugares. Eu não sei se já vos aconteceu, a mim aconteceu, em sítios familiares, sítios onde eu achava que estava entre amigos, onde eu achava que estava entre pessoas que me amavam, ainda assim não era um lugar seguro. E eu fui magoado e ferido. Eu lembro-me, eu já trabalhei aqui em Setúbal, eu trabalhei num hospital, era o Sport, exatamente, era o Hospital Sport. Então eu era escriturário ali no hospital. E eu lembro que eu fui promovido. Primeiro mês, eu trabalhava muito, eu gostava muito de trabalhar lá, e o primeiro mês eu fui logo promovido. E o que é que eu fiz? Belo ingênuo do Nuno. Fui contar a quem? Aos meus colegas, todo feliz. Porquê? Porque eu pensava que era um lugar quê? Seguro. Ou seja, eles, nós estamos aqui no mês e eles vão ficar felizes. Né? Só que mal eu sabia que eles estavam lá há 10 anos ou 15 anos lá a trabalhar no hospital e nunca foram promovidos.
Então os irmãos acham que eles alegraram-se com os que se alegram? Claro que não. Então eles foram fazer uma queixa, a dizer, nós estamos aqui há não sei quantos anos, nunca fomos promovidos. Chega aqui este indivíduo e é logo promovido. Pronto, resumindo a história, eu eventualmente lá mais para a frente, eu demiti-me. Porque... não interessa. As pessoas não eram de palavra. Mas há lugares que nós tomamos por segurança e lugares seguros e não é necessariamente garantido que nós não nos vamos magoar nesses sítios. Por exemplo, a igreja é um lugar seguro. É ou não? É. É um lugar que nos é familiar. Nós, quando dizemos que estamos em família, nós não estamos aqui a fazer bonito. É porque nós acreditamos mesmo que as tuas dificuldades serão as nossas dificuldades. As tuas vitórias serão as nossas vitórias também. Mas quem já descobriu que na igreja, claro, na nossa igreja não, mas noutras igrejas, as pessoas magoam-se umas às outras. Por isso é que estou noutras, nesta não. Quer ver, vamos fazer uma estatística. Quem é que já foi magoado por alguém? Não. Era uma exposição, mas... Então, nem sempre os lugares seguros, os lugares que nos são familiares, são garantia que nós não nos vamos magoar. Só que ainda assim, os lugares que às vezes nos causam desconforto e nos obrigam a mudar, são os lugares onde Deus nos plantou. Deus plantou-nos em lugares que às vezes podem ser um pouco desconfortáveis, às vezes. Por exemplo, a igreja é um lugar de confronto, onde quando nós erramos, é suposto alguém nos chamar a atenção, para nós melhorarmos a nossa postura. Mas quando somos chamados a atenção, isso dói, não é confortável. Eu nunca conheci ninguém que dissesse assim, eu gosto muito de ser chamado a atenção. Então, primeiro ponto, nem sempre os lugares seguros ou familiares são lugares onde nós não nos vamos magoar. Mas nós temos que confiar em Deus, que Ele não está distraído. Ele é connosco. Não se esqueceu de nós. Independentemente da incompreensão, às vezes não nos sentimos valorizados, na nossa família, no nosso lugar de trabalho, Ele está atento. Ele não se esqueceu de cada um de nós. Então Ele envia a notícia, nesta altura não havia e-mail, não havia internet, então ele envia a notícia de que a esposa foi morta, então as tribos todas se juntam para fazer justiça. E agora nós vamos ler Juízes capítulo 20, a partir do versículo 8, e rapidamente vamos ler. Então diz assim, então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo, nenhum de nós, depois deles receberem a notícia que aquela mulher foi assassinada numa cidade que lhes era familiar, nenhum de nós irá à sua tenda e nenhum de nós voltará à sua casa. Tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1000 e 1000 de cada 10.000, para trazerem mantimento para o povo, a fim de que, vindo ele o povo a Gibeá de Benjamim, que faça conforme toda a loucura que ela fez em Israel. E assim se ajuntaram contra essa cidade de Gibeá, por acaso é a cidade de Saul, da tribo de Benjamim. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, para lhe dizerem, que maldade é essa que se fez entre vós? Entregai-nos, pois, agora aqueles homens, isto é um insulto, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos. Ou seja, nós precisamos fazer justiça sobre aquilo que aconteceu. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Versículo 15. Ora, agora nós começamos a ver um cenário bélico. Vai haver uma batalha grande aqui. Ora, contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim, vindos das suas cidades, 26.000 homens. Ou seja, havia um exército da tribo pequenina de Benjamim, tinha 26.000 homens. Este era o exército de Benjamim, que arrancavam da espada. Versículo 17. Vejam agora o outro exército. Contaram-se também que os homens de Israel, afora os de Benjamim, mas claro, 400.000 homens que arrancavam da espada. E este é um número que eu gostava que os irmãos tivessem atenção. Podes pôr, Yuri. Benjamim, que era a tribo daqueles homens que assassinaram aquela mulher, eles estavam errados. Esta tribo estava errada em não fazer justiça. Eles tinham um exército de 26.000 homens. As outras tribos todas que foram para fazer justiça eram 400.000 homens. Isto era mais ou menos o equivalente a nós, povo corajoso, bravo, destemido, os portugueses decidirem ir invadir o Brasil. Agora, nós agora vamos lá invadir o Brasil. É mais ou menos, seria o equivalente.
26 mil homens contra 400 mil homens. Os irmãos acham que se houvesse uma batalha, vamos pensar só, vamos raciocinar, 26 mil pessoas contra 400 mil, quem é que vai vencer? Claramente que será quem? Os 400 mil. E agora, note isto. Não só eles têm vantagem numérica, eles são 400 mil, como eles têm a razão do lado deles. Porque eles querem fazer o que é certo e justo. Eles querem fazer justiça. Mas os filhos de Benjamim não quiseram. E agora, versículo 18, diz assim: então, levantando-se os filhos de Israel, subiram a Betel, que era um monte, e consultaram a Deus. Eles têm vantagem numérica, eles têm a razão do lado deles, a justiça, eles estão a fazer o certo, e eles agora vão orar a Deus. Eles vão consultar, estão a fazer tudo certo. E consultaram a Deus perguntando, vejam a pergunta: quem dentre nós, das 11 tribos, subirá primeiro a lutar, a pelejar contra Benjamim? E o Senhor respondeu: ouçam, eles não tiveram uma impressão no coração. Eu tenho uma impressão que Deus me disse. Não, eles ouviram audivelmente Deus a dizer: Judá subirá primeiro. A primeira tribo que vai à frente no combate é a tribo de Judá. Resumindo, vantagem numérica, eles estão a fazer o que é certo, e Deus disse: Judá vai com vocês. Então, dá-se esta guerra. No versículo 21 diz assim: então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, aquela terra, aquela cidade, e derrubaram por terra, naquele dia, 22 mil homens de Israel. Já aquela tribo, com menos pessoas, que está toda errada, venceu. O primeiro embate que houve, o povo de Deus perdeu. E eu vou reforçar, porque isto mexe muito com as nossas concepções sobre como é que Deus age. Eles estavam a fazer o certo, eles não estavam a fazer por um motivo errado, estavam a fazer o certo. Eles tinham vantagem numérica e eles consultaram a Deus. Eles não fizeram, eles consultaram a Deus e perderam. E isto começa a mexer com a nossa noção, que às vezes nós pensamos de forma infantil e imatura. E por favor, irmãos, ouçam com ouvidos de ouvir. Nem sempre, quando nós fazemos tudo certo, nem sempre, quando nós temos tudo do nosso lado, não quer dizer que as coisas corram bem. Não é, eu não posso dizer assim: se tu fizeres tudo certo, Deus vai... Não é garantido. Eu não sei se Deus vai fazer. Eu não tenho essa garantia. A única garantia é esta: eu quero ser obediente, independentemente se Deus fizer ou Ele não fizer. Se Ele fizer, glória a Deus. Se Ele não fizer, glória a Deus. Se Ele fizer hoje, glória a Deus. Se Ele fizer amanhã, glória a Deus. Se Ele nunca chegar a fazer, glória a Deus. Porque nós amamos a Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Agora, se eu conheço quem Ele é, eu começo a perceber o que Ele faz. Então, quando eu oro assim: Senhor, era tão bom que Tu fizesse isto na minha vida. Eu gostava tanto. Só que ainda assim os Teus planos não são os meus. Eu não consigo ver tudo. Eu gostava que Tu fizesse isto. Mas mesmo se Tu não fizeres, eu vou amar-te até ao fim. Mesmo se Tu não me livrares desta situação, eu vou ser fiel até ao fim. Eu não sou fiel na expectativa que Tu faças. Eu sou fiel porque Tu já fizeste tanto na minha vida que Tu não precisas de fazer absolutamente mais nada. Mas se Tu fizesses, era tão... Estão a perceber a dinâmica? Então eles vão fazer o certo. Eles pedem, chegam, clamam a Deus e dá errado. E eu acho que isto é uma aprendizagem muito profunda. Que é, nós não temos que andar a esconder as nossas derrotas. Quando nós fazemos o certo, a nossa intenção é boa e não resulta, não há problema. Porque Deus faz forte aonde? Nas nossas vitórias. É o que diz a palavra. Não, nas nossas fraquezas. Quando nós não conseguimos. Agora, eu ao ler este texto, eu penso: ok, a primeira não correu bem, sei lá, foi um erro estratégico, não tinham ali os generais como deve ser, se calhar a segunda vai correr bem. Versículo 23. Depois desta derrota, subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até à tarde. Eles não inventaram desculpas pelas quais eles perderam. Ouçam, eles não culparam maldições hereditárias. Eu estou nesta situação, agora até já há um outro nome para maldições hereditárias, que agora está na moda, as constelações familiares.
eu fico espantado. Reciclam as mesmas maluquices, dão um nome mais... Então agora é constelações familiares, que é o teu problema, e depois quem sabe o que é que eu estou a falar? Só? Se ninguém souber, alguém... Pronto. Então vou pregar só para vocês, mas eu vou tentar explicar. Alguém decidiu que as nossas problemáticas, as problemáticas que eu vivo hoje, têm a ver com a minha família. Então usam os bonecos. E eu fico sempre espantado. Mas onde é que esta malta é criativa? O pessoal é criativo. O cristão não se mete nessas coisas supostamente. Porque nós acreditamos que a partir do momento em que eu me converti, tudo se fez o quê? Novo. Tudo foi quebrado, resolvido na cruz. A dívida que estava contra mim, mesmo dívidas hereditárias, foi paga onde? Na cruz. E se eu achar que eu ainda tenho que fazer mais coisas, de quebrar mal as coisas, eu estou a invalidar o sacrifício. O sacrifício de Jesus é suficiente. Só que o problema que nós temos é que nós somos tão místicos que a nossa fé já não nos chega. A simplicidade da nossa fé já não chega. E então há o quê? Quando há procura, há oferta. Então livros e livros e livros e livros são escritos sobre o misticismo destas coisas todas. Não foi o que o povo fez. O povo chorou a derrota perante o Senhor até à tarde e perguntaram a Deus de novo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E Deus respondeu: subi contra eles. Ou seja, é para eu avançar neste negócio? A segunda vez eles perguntam: é para ir? E Deus diz: é. E agora, o que é que a gente pensa? Oh, desta vez, Nuno, desta vez vai. É que eles até choraram, mal. Eles até fizeram o que se chama, eles fizeram um propósito e tudo. Fizeram jejum, oraram, e deram cambalhotas para Jesus. Ou, não sei, puseram um copo de água em frente à televisão enquanto o programa. Fizeram tudo o que podiam. Eu fiz tudo. Eu fiz jejum de redes sociais e tudo. Eu gosto dessas coisas que as pessoas fazem. Versículo 25. Também os de Benjamim foram para a guerra. Nesse mesmo dia saíram da cidade deles, de Gibeá ao seu encontro, e fizeram o quê? Derrubaram por terra mais de 18 mil homens. Aí eu começo a primeira vez, pode ser um erro de cálculo, eu não sei o que aconteceu. Podia ter gente em pecado na tribo, eu a tentar raciocinar. Segunda vez. É que aqui não diz que foi um demónio transvestido a fingir que era Deus. Não diz, eles acharam que ouviram Deus, mas não era Deus. Não foi Deus que disse. Espera aí, nós servimos um Deus que às vezes nos põe em situações e nos manda para situações onde nós vamos levar pancada da vida. Em relacionamentos que se tornam tóxicos, em trabalhos que se tornam tóxicos, onde nós não somos valorizados. Como assim? Isto mexe com a nossa... não, mas esse é o Deus do Antigo Testamento. Não. É leres o Novo e tu percebes que Deus faz coisas que nos confundem. E eles perdem de novo. O meu segundo ponto é este. Se nós tomamos às vezes alguns lugares por garantido, nós também tomamos alguns esforços por garantido. Porque o povo de Deus ensina-nos uma coisa muito interessante, que é, eles quando perdem a primeira vez, a palavra diz que eles choraram até à tarde. Todo o povo chorou, ou seja, um esforço. Ou seja, isto não correu bem e há um esforço a tentar perceber ou a tentar dar a entender a Deus que realmente eles estão tristes e eles estão confusos. No versículo 26 diz: então todos os filhos de Israel, o exército todo, vejam que há aqui uma intensidade do esforço. Antes eles choraram e eram só os homens. Mas no versículo 26 diz que todos os filhos de Israel, o exército todo, eles subiram, foram a Betel. Vejam a intensidade aumentada. Eles choraram, eles estiveram ali sentados perante o Senhor. Ou seja, há alguma coisa que nos falta quando nós erramos ou falhamos ou a vida não nos corre como nós desejamos. Eles choraram e eles estiveram perante o Senhor. É como se eles estivessem a meditar. Eles ficaram quietos.
Uma das coisas que eu às vezes partilho com o pastor sobre isso é isso. Nós temos muita dificuldade em ficarmos quietos, em silêncio, a meditar, à espera que Deus fale connosco alguma coisa, mas quietos. Não. Nós temos que pôr sempre uma musiquinha de louvor. Nós temos que sempre dizer aleluia. Você tem que sempre... Já reparou que se nós estivermos em silêncio muito tempo, sabe o que acontece? Nós ficamos sozinhos connosco próprios. E alguns de nós estamos tão longe de quem nós somos que nós não nos suportamos. Nós não gostamos muito de estar sozinhos. Mas o povo, a palavra diz que eles se sentaram perante o Senhor. E jejuaram aquele dia até à tarde. Vejam a intensidade. Choraram, meditaram, ficaram na expectativa daquilo que Deus iria falar. Ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Eu escrevi assim: esforço é o maior indicador de interesse. Quando nós nos esforçamos por alguém, quer dizer que nós estamos interessados. Quando nós, nesta casa, fazemos as coisas com excelência e não fazemos, está bom assim, pronto, isso aí, pode ser assim, está bom. Quando nós nos esforçamos, o que nós estamos a dizer ao mundo espiritual é que nós estamos interessados em servir a Deus com excelência. Quando nós chegamos a este lugar e sabemos que alguém vai trazer uma palavra de Deus para a nossa vida, não é um sentido egoísta, é um esforço. Eu estou interessado em perceber o que é que Deus quer falar connosco. E no versículo no versículo 28, isto é o meu último ponto, é que nós tomamos decisões por garantido. Vejam o que é que eles perguntam a Deus. Podes pôr o versículo 28. Não, 28. Depois desta intensidade toda, eles disseram assim, dizendo, tornaremos, ou seja, Senhor, eu não sei se o povo pensou assim, ou pelo menos eu dizia isto a Deus. Eu dizia assim a Deus, Senhor, eu não sei se eu falei bem, eu não sei se fui claro, porque isso está a correr muito mal. E eles perguntam, tornaremos a sair ainda a lutar contra os filhos de Benjamim, e agora eles põem uma outra hipótese, ou desistiremos. Oh, uau! Eles estão com superioridade numérica, eles estão com a razão, mas eles consideram que não é, ouçam, não é por tu teres razão, não é por tu estares em vantagem, que tu às vezes tens que insistir em algumas coisas. Isto é das coisas mais sábias que nós aprendemos até na palavra. Há vezes que nós temos a razão, nós estamos a ser injustiçados, nós temos vantagem, em bom português, nós temos a faca e o queijo na mão, nós é que decidimos, e isso não quer dizer que nós tenhamos que insistir. Há vezes que nós devemos recuar quando nós temos toda a razão. Eu não sei quanto aos irmãos, mas o que me custa a mim, custa-me é quando eu tenho razão, quando eu sei que a outra pessoa está a ser injusta e eu fico calado. E eu sofro dano. É muito complicado. Mas aqui nós entendemos que há vezes que nós temos que recuar, tendo razão, tendo vantagem, mas nós temos que recuar. E às vezes recuar é só ficar calado. E é dizer assim, ok, não acho isso. Nós podemos dizer, eu não acho. Mas tudo bem. Eu reduzo ao meu lugar. E eu confio que Deus é comigo. E o que é que diz? Respondeu o Senhor, subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Aqui a resposta é diferente. Ele não diz, vão lutar. Não, ele diz, desta vez vocês vão ganhar. E o que acontece é que esta tribo de Benjamim é derrotada de tal maneira que a tribo é quase dizimada. Eles ficam com tanta raiva daquela guerra que eles quase que dizimam. Agora, grande aprendizagem neste texto. Agora podes pôr o versículo 18, por favor, Yuri. Notem que quando o povo, e isto acontece connosco também, quando o povo vai consultar a Deus, o povo vai cheio de si mesmo. Porque eles têm 400 mil homens contra 26 mil ou 28 mil. Então quando eles vão consultar a Deus, eles vão consultar a Deus cheios deles próprios. Cheios das lógicas e razões deles. Porque eles estão a fazer o certo e eles têm vantagem. Por isso, notem a pergunta. A pergunta não é, Senhor, nós temos vantagem, nós estamos a fazer o que é certo, mas Senhor, é para ir para a guerra? Eles assumem que é para ir para a guerra. Eles assumiram que era para avançar. Então o que eles perguntaram a Deus é só retórica. Eles perguntam assim,
Quem dentre nós subirá primeiro? Quem é que vai primeiro? Dentro de quem é que vai primeiro? E eu imagino Deus olhar para eles como um pai olha para um filho. Quando o filho diz assim, deixa que eu faço isso aí. E o pai sabe que aquilo vai dar errado. Mas em jeito de pedagogia, o que é que o pai diz? Pronto, está bem, então, se tu sabes mais do que eu, vai lá e faz. É que tu estás-me a pedir opinião ou estás-me a informar? Porque aqui eles só estão a informar, nós vamos guerrear. Quem é que vai primeiro? Eles consultaram Deus num descargo de consciência. Eles consultaram a Deus a ver, olha, nós vamos lutar porque a gente vai ganhar isto. Nós temos 400 mil. Quem é que vai primeiro? E eu imagino Deus a dizer, quando querem dar uma cabeçada na parede, então, olha, vai ajudar primeiro. E sabe o que é que Deus faz connosco? Ele faz isso também. Quando nós já vamos com tudo decidido, nós só o informamos daquilo que nós estamos a querer fazer e depois só pedimos os timings. Eu vou fazer isto, quando é que é para fazer? E Deus, então pronto, tu sabes mais do que eu, então vai lá e faz para ver se dá resultado. E a grande aprendizagem é nós fazermos como o povo, que é, Senhor, olha, será que é para eu recuar neste assunto? Será que é para eu recuar nisto? Eu não quero ir na minha força. Eu não quero ir na força do meu braço. Eu não quero ir na força da minha juventude. Eu não quero ir na força da minha capacidade financeira. Ou na minha muita coragem, ou no meu muito saber. Eu quero fazer aquilo que tu queres que eu faça, tendo ou não vantagem. Eu quero fazer o certo. E aí Deus compadece de nós. E há este trabalho de equipa que é, Senhor, eu tenho tudo para fazer isto, mas se tu não quiseres, eu não faço. Eu tenho razão para fazer isto, mas se tu quiseres, eu recuo. Senhor, eu quero dizer muito isto, quero fazer justiça pelas minhas próprias vias, mas se tu quiseres que eu não faça, eu não faço. É colocar à disposição de Deus alguns recuos nossos. A aprendizagem do verdadeiro Evangelho da caminhada é que nós, ao consultarmos Deus, não é só para Ele carimbar as nossas decisões idiotas. E se os irmãos forem sinceros, eu dou graças a Deus por Ele não ter respondido afirmativamente a algumas orações que eu fiz. Muitas vezes, há coisas que Deus disse que não e nem se justificou. E depois lá mais à frente do caminho é que eu percebo. Então, irmãos, não insistamos em coisas que não são para insistir. Nós precisamos de perceber o nosso lugar e o nosso tempo. Existe tempo para tudo. E Deus sabe o futuro. Que tal nós chegarmos perto de Deus e perguntarmos, Senhor, este é o panorama, isto é as minhas intenções. Mas se for para mudar o plano, Senhor, coloca no meu coração e eu mudo o plano todo. Eu não quero ser rígido nem flexível. Na minha vida espiritual, social, financeira, na vida de igreja, no meu trabalho, como pai e mãe, seja o que for, eu não quero ser rígido. Eu não quero ser como este povo, em que eles assumiram e foram informar a Deus. E nós fazemos isso muitas vezes. E eu sei que esta não é uma pregação com um final feliz. Não foi assim o filme. Houve muita gente que morreu. Houve muita gente que morreu, que perdeu a vida. Houve choro, houve pranto. Só que quem sabe, Deus não nos pode poupar de algum sofrimento se nós não chegarmos a Ele com as nossas decisões já tomadas, em jeito de informação, mas nós pedirmos a opinião. Senhor, isto é o que está a acontecer. O que é que tu queres que eu faça? Eu posso ter intenções, mas Senhor, tu és livre para mudar as minhas intenções e os meus planos. Eu só vos convidar a ficarmos de pé, nós vamos orar. Eu gostava que nós pudéssemos orar uns pelos outros também. É uma prática boa que nós temos como igreja. Quem quiser vir à frente, sabe porquê? Porque há vezes que eu pelo menos já passei por situações assim, onde acontecem algumas coisas que eu não compreendo totalmente porque é que estão a acontecer. Ou seja, eu estou a fazer tudo bem, eu estou a fazer tudo certo, eu estou a ficar no meu canto, eu estou a ser uma pessoa pacífica, e parece que os problemas ou as ansiedades da vida chegam até mim sem eu provocar. Não fui eu que andei a semear. Você sabe que há dores que nós é que semeamos. Nós é que andamos a semear e depois pagamos o preço disso. As consequências, as reações das nossas
ações. Mas há vezes que não. Há vezes que as coisas são meio desproporcionais. E eu acho que alguns de nós precisamos de um estímulo extra à nossa fé, porque estamos a passar por alguma situação assim, seja no emprego, na saúde, em termos familiares. Nós estávamos à espera que alguma coisa já tivesse acontecido e parece que teimosamente não acontece. E a oração tem esse poder, não é? Esse poder de desbloquear situações quando nós oramos a Deus. Então eu gostava que nós pudéssemos fazer isso. Quem quiser vir à frente, nós vamos ter todo o prazer em orar, quem vier à frente. Mas se não for o caso, eu gostava aqueles mais corajosos, mais ousados, eu gostava que tu pudesses ir do teu lugar e orar por alguém. Está bem? Se queres orar por alguém que esteja ao teu lado, alguém que tu conheces uma situação que a pessoa precisa de oração, pega aí e ora pela pessoa ao teu lado. Eu vou...